Meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da nossa conferência de teologia arminiana. Tivemos a primeira aula no domingo passado, uma aula introdutória, falando sobre a história, o surgimento, dessa corrente teológica em que nós fazemos uma ligação entre sinergismo, e arminianismo. E hoje, com a bênção de Deus, nós vamos dar continuidade àquilo que nós iniciamos. E eu creio na direção, na unção, na graça que o Senhor tem derramado sobre nós nesta manhã. Professor Alisson, tem uma surpresa boa hoje aí para a turma também, Diga aqui, fala aqui, e depois você convida o pastor Marlon. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Amém? Queridos, duas coisas. Primeiro, todos receberam essa tabelazinha aqui? Todos receberam? Alguém não recebeu? Nessa tabela, meus irmãos, vocês estão vendo aí, 5 pontos, certo? Depravação total, eleição condicional, expiação ilimitada, graça irresistível e segurança em Cristo. Pastor Marlon vai discorrer cada uma delas. Mas o que é isso, irmão Alisson? Isso aqui é a doutrina arminiana, irmãos. Resumidamente falando, esses são os 5 pontos do arminianismo que o pastor Marlon vai discorrer. E se vocês observarem, cada ponto tem vários versículos bíblicos. Que é isso? O que isso significa? São os versículos da qual se extrai a doutrina. Eu não tenho como criar uma doutrina sem ter como fonte a Bíblia Sagrada. Então, por exemplo, depravação total. Nós vamos ver nesses versículos que aqui estão, da onde essa ideia de depravação total foi retirada das Escrituras. E aí o que é que eu peço e qual é o meu sonho que os meus irmãos façam? Que quando vocês chegarem nas suas casas, após ouvirem a aula do pastor Marlon sobre um determinado assunto, estudem, analisem, escrevam, vão nos versículos, para que vocês possam ter uma abrangência ainda maior. O nosso tempo é limitado, então a gente não consegue discorrer com tanta exaustão o assunto. Então, quando vocês chegarem em casa, então, por exemplo, digamos que hoje, estou dando aqui um exemplo, a gente estudou a expiação ilimitada. Cristo morreu por toda a humanidade, não somente pelos eleitos ou pelos escolhidos. E aí, se chegar em casa, você vai analisar todas essas referências bíblicas, o que é que elas dizem, para que você possa ter um entendimento maior a respeito da doutrina. É muito importante. E segundo, pastor Marlon, irmãos, ele é escritor. Pastor Marlon tem 3 livros escritos por ele, totalmente por ele, e tem alguns outros livros escritos em parceria com outros teólogos do Brasil, todos eles pela editora Reflexão, pastor? Tem por outras editoras também, Mas aí esse, irmãos, Autoridade das Escrituras, Inspiração, Inerrância e Hermenêutica, é o último livro que o pastor Marlon lançou, Ele tem um outro livro também muito bacana, que é Arminianismo para a Vida. E hoje o pastor Marlon, ele trouxe esse livro, nos trouxe, e a gente vai sortear para os irmãos esse livro, certo? Ele nos presenteou com um livro, e nós vamos sortear para os irmãos. Amém, pastor? Pastor Marlon, servo de Deus. Meus irmãos, pastor, eu posso falar a respeito da próxima escola? Já? Meus irmãos, a partir do mês de novembro, nossa conferência se encerra no último domingo desse mês. A partir do mês de novembro, a gente vai iniciar uma caminhada analisando cada livro do Novo Testamento. Então nós vamos analisar a introdução especial, quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, quais são os principais pontos, aspectos teológicos de cada livro do Novo Testamento da nossa escola bíblica. E o nosso objetivo também é que a nossa igreja leia, no decorrer dessas aulas, todo o Novo Testamento. Então, a partir de novembro, a nossa escola bíblica serão mais ou menos aí, acho que uns 3 meses a 4 meses de aulas, cada livro do Novo Testamento. Então, a gente vai estudar, por exemplo, domingo, o livro de Mateus, e você vai na sua casa, no decorrer da semana, ler 1, 2, 3 vezes o livro de Mateus. Para quê? Para a gente criar também uma base bíblica na nossa igreja. Nossos irmãos tenham intimidade com o texto bíblico. Amém? E aí, qual é o sonho do professor Alisson, do professor Evaldo, do pastor Flauber?
é que, irmãos, que nós tivéssemos esse número de pessoas aqui na nossa escola bíblica, se Deus quiser, porque a gente está vendo, irmãos, os frutos desse trabalho. A gente está vendo os frutos, uma igreja consciente, uma igreja educada na palavra. Então, que os meus irmãos se preparem para, a partir de novembro, a gente iniciar essa jornada bíblica, caminhando livro por livro da Bíblia Sagrada. Amém? Pastor Marlon, que Deus te abençoe. Amém. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Amém? Novamente, agradeço a oportunidade do pastor Flauber, do irmão Alisson, por estar aqui ministrando, lecionando esse assunto tão importante, né, que é a doutrina arminiana, né, que é a doutrina esposada pela Igreja Bíblica Boa Semente. Então hoje nós vamos abordar mais as questões estritamente doutrinárias, teológicas. Domingo passado nós vimos um pouco da história, né, nós vimos alguns nomes, né, nomes inéditos para muitos, né, nomes não muito comuns. Então nesta manhã nós vamos abordar mais a questão teológica, doutrinária, né? Então eu convido os irmãos a abrirem, onde tem livre-arbítrio libertário, na página 8, acredito que não esteja numerada, mas lá por volta aí da página 8, tem livre-arbítrio libertário. Enquanto isso, vou fazendo uma pequena oração. Senhor maravilhoso, teu nome seja adorado, abençoa todos nós que estamos aqui, que tu possas, Senhor, iluminar a nossa mente, a mente de todos, para compreendermos tudo o que será dito aqui por mim, tudo alicerçado na tua santa e preciosa palavra. Em teu santo nome, Jesus amado. Amém. Nós temos aqui livre-arbítrio libertário. Como você pode acompanhar aí, o livre-arbítrio libertário ou libertarianismo é o entendimento bíblico acerca da liberdade de poder ter escolhido o contrário do que se escolheu. Porque os adeptos de um posicionamento determinista ou do livre-arbítrio compatibilista entendem que o ser humano não pode escolher, principalmente sobre a salvação, o contrário do que irá escolher. Os libertários, que advogam o livre-arbítrio libertário, entendem que não há nem coerção, nem atração irresistível da parte de Deus para que creiamos nele e na sua obra salvífica. Veja bem, livre-arbítrio libertário e o livre-arbítrio compatibilista. O determinismo é o entendimento de que tudo está determinado por Deus. Deus determinou todas as coisas. Deus determinou que você estaria aqui de manhã. Se a pessoa não pôde vir aqui, foi Deus que determinou. Todas as mortes que acontecem, foi Deus que determinou. Todas as tragédias que acontecem, foi Deus que determinou. E tragédias todas, sem exceção, desde estupros, desde de bombas sendo lançadas, desde de casos de assédios e tudo mais. Para os deterministas, tudo o que acontece foi Deus que fez, né? Então, se a pessoa faz algo, na verdade ela faz algo porque Deus fez com que ela fizesse isso, né? Então, o determinismo, ele advoga justamente esse entendimento, e é chamado de livre-arbítrio. E eles dizem que a pessoa que comete esse ato faz porque ela quer, só que por trás disso foi Deus que ocasionou. Aí eles dizem, não, mas isso é um livre-arbítrio da pessoa, porque a pessoa fez porque ela quis. Só que é um livre-arbítrio compatibilista com o determinismo, compatível com o determinismo. Isso é diferente do entendimento mais comum de livre-arbítrio libertário, que é o que todos nós, pelo menos a maioria, crê, que
você fez o que você fez, por exemplo, alguém cometeu um assassinato, ela fez por livre e espontânea vontade, sem a causa de Deus. Não foi Deus que fez com que ela cometesse o assassinato. Ok? Só para que nós possamos entender isso aqui. Não que Deus não sabia, Ele apenas não causou isso. Ok? E nem que Ele não estivesse no controle, Ele sempre está no controle. Apenas Ele não causou o ato, seja que ato for, de assassino, de mentira, ok? E seja lá que atos for. Então, essa é a diferença entre o livre-arbítrio libertário e o livre-arbítrio compatibilista. Repetindo, o livre-arbítrio compatibilista é aquilo que a pessoa faz, mas é causado por Deus. Vou usar o exemplo de novo, do assassinato. Se alguém mata alguém, para o livre-arbítrio compatibilista, a pessoa fez porque quis, mas quis porque Deus fez com que ela quisesse. Ok? É mais ou menos, acredito que todos aqui assistiram aquele filme O Alto da Compadecida. Filme muito engraçado. E tem uma hora nesse filme que um diz que eu atiro, mas é Deus quem mata, né? Ou seja, ele só faz aquilo que Deus causou, né? A parte lá do jagunço lá, uma coisa assim. Então, o livre-arbítrio compatibilista não. Se alguém mata alguém, não é porque Deus fez com que essa pessoa matasse alguém, mas ele sempre sabia que isso ia acontecer. Apenas ele não causou. E Deus sempre trabalha nessas atitudes, nessas ações que os seres humanos fazem. Por exemplo, nós vemos em Gênesis que José foi vendido pelos seus irmãos, mas a Bíblia diz que Deus trabalhou naquilo ali. O mal que eles fizeram a José acabou redundando em bem. Deus sempre conserta as atitudes e as ações erradas dos seres humanos, não causa essas ações, né? Então, só para que nós possamos entender isso aqui. Nós vemos aqui, que você pode acompanhar, em Gênesis 4:7, Deus fala claramente a Caim que o pecado está à porta e cabe a Caim dominá-lo. Era totalmente possível Caim não ter matado a seu irmão Abel. Não pecamos por necessidade, embora tenhamos a propensão ao pecado por causa do pecado original, que nós vamos ver melhor depois, que herdamos dos nossos pais humanos, Adão e Eva. Como veremos, a graça preveniente possibilita que possamos crer e escolher o contrário da nossa inclinação pecaminosa. Nós vemos aqui Deus dizendo em Gênesis 4:7 para Caim: olha, o pecado está à porta, cabe você dominá-lo. E nós vemos que ele não dominou, né? Ele acabou matando o seu irmão Abel. Todos nós temos a inclinação pecaminosa, como nós vamos ver. Não há ninguém que não tenha uma inclinação pecaminosa. Todos nós somos sujeitos ao pecado, porque nós temos a natureza pecaminosa. Em Josué 24:15, nós vemos aqui que foi dada aos hebreus a opção sobre a quem servir, se aos deuses ou a Deus. Não podemos ver nessa passagem outra coisa senão a possibilidade clara de escolha dada a todos. Escolham a quem servir, se a Deus ou aos ídolos. Então nós vemos aqui a possibilidade de escolha dada por Deus, não inerente a nós. A possibilidade de escolha foi Deus quem deu. Não é uma autonomia, algo que nós temos por nós mesmos. Obrigado, meu irmão. Ok? Então nós vemos isso aqui. Josué falando. Você pode conferir Josué capítulo 24, versículo 15. Escolham a quem servir. Opa. Olha aí, muito bem. Escolhei
hoje a quem servais? Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué ainda dá uma dica, né? Ele dá a opção e ainda dá a dica. Jesus aborda em João 5,40 que os seus ouvintes não querem ir até ele para terem vida eterna. A escolha estava nas mãos deles. Jesus diz: contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Jesus não diz: contudo, eu não quero que vocês venham a mim. Ele diz: contudo, vocês é que não querem vir a mim. Nós vemos no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17, que Jesus aborda o querer do ser humano sobre a responsabilidade de escolha. Ele diz que se alguém quiser saber a vontade de Deus, saberá se o que ele ensina é de Deus ou não. Se alguém quiser saber a vontade de Deus, saber o que ele ensina é de Deus ou não, é só ir até ele. Não é algo que é causado irresistivelmente por Deus. Mas, graças a Deus, graças à sua maravilhosa graça, é que todos nós podemos ir até ele. Porque tem dois ensinos errôneos. Justamente esse que só vai a Deus quem Deus quer, irresistivelmente, e aquele que não é salvo é porque Deus não quis salvar. Se você tem algum parente que não é salvo e que morreu sem salvação, morreu no pecado, um entendimento determinista, que é comumente chamado calvinista, vai dizer porque Deus não quis salvá-lo. Simplesmente. E isso é um ensino que nós não vemos nas Sagradas Escrituras, e é até um ensino bastante pesado, né? Você vê o seu parente, você vê alguém que não é salvo, que morreu no pecado, alguém vai e diz: não, simplesmente Deus não quis salvá-lo. Mas Deus podia salvá-lo? Podia. Mas por que ele não salvou? Porque não quis. E ele é soberano. Confunde soberania com uma espécie de insensibilidade divina. Vemos Jesus também afirmando, e o outro ensino, eu me esquecendo de dizer, é um ensino, como nós já mencionamos no encontro passado, um pelagianismo, onde o ser humano é que se salva. Não precisa da graça de Deus. Ele, pelas obras dele, pelo que ele faz, ele vai e é salvo. Nós até mencionamos aqui uma canção bastante popular: eu vou pagar o preço para entrar no céu. Por isso que nós devemos ter sempre cuidado com as canções que nós cantamos. Às vezes, tem até canções não evangélicas que tem até um ensinamento mais parecido, né? Não que nós devamos escutar músicas não cristãs, mas estou dizendo que tem músicas até de fora que tem um ensino mais condizente ou parecido com o evangelho do que muitos que são ditos como evangélicos, né? Por exemplo, essa de eu vou pagar o preço para entrar no céu, uma canção bastante conhecida, somente do meu pentecostal. Que isso aí, quem é que pagou o preço para entrarmos no céu? Foi Jesus. Nós não precisamos pagar preço nenhum para entrarmos no céu. Ok? Porque se você está cantando que você vai pagar o preço para entrar no céu, você está anulando o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o sacrifício de Jesus não serviu, e você não precisa dele para ser salvo, para ir para o céu, porque você é que vai pagar o preço. Então esse é um ensino muito errôneo, ok? Então olha, vemos Jesus também afirmando em Apocalipse 20, versículo 17, que quem quiser pode beber.
Não, meus irmãos, é o 22, capítulo 22, versículo 17. Então, na verdade, é o capítulo, não é o versículo que está errado. É o 22, Apocalipse 22, 17. Jesus diz: quem quiser, e não quem eu quiser. Então, se o ensino de que Deus não quer salvar a todos fosse verdadeiro, ele teria dito aqui: e quem eu quiser que beba de graça da água da vida. Mas ele diz: quem quiser, ou seja, todos podem crer, chegar até ele. E outro ensino que nós devemos sempre abordar é a doutrina da graça preveniente. Doutrina da graça preveniente é preparatória para que o ser humano possa crer em Cristo e ser salvo. Porque todos nós só cremos por causa da graça de Deus. Como nós vamos ver, 1 João, capítulo 2, diz: só nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O ser humano por si só jamais encontrará o favor divino, nem se chegará a ele. Deus graciosamente, exalando amor, oferece Jesus para atrair a todas as pessoas para si. João capítulo 1, versículo 9, que diz: e ele é a luz que ilumina todo ser humano que vem ao mundo, né? Tem aqui João 1, 9. E João capítulo 12, versículo 32: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ou seja, a graça de Deus, que está disponível a toda pessoa. Toda pessoa tem a graça de Deus. Essa graça preveniente, que possibilita a pessoa crer no Evangelho. Porque nós vemos nessas passagens. Se João capítulo 1, versículo 9, João diz que ele é a luz que ilumina todo ser humano que vem ao mundo, então é porque é todo mesmo, sem exceção. Então é de fundamental importância que creamos, como arminianos, na graça preveniente, pois a crença de que o ser humano pode escolher a Cristo sem a graça primeiro vir a nós, é o ensino semi-pelagiano, quiçá pelagiano. O ensino pelagiano advoga que podemos escolher sermos salvos naturalmente, sem a ajuda da graça, pois não herdamos a natureza pecaminosa adâmica. Olha, meus irmãos, nós devemos sempre crer que nós temos a natureza pecaminosa. É algo que é indiscutível. Nós somos pecadores por natureza. E mesmo depois que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós ainda temos a natureza pecaminosa. Só que nós passamos a ter uma inclinação para as coisas de Deus. O pecado já não mais nos domina. Nós somos mais do que vencedores, não por nós mesmos, mas o que Paulo fala em Romanos, por Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores. Aí nós vemos aqui que o ensino semi-pelagiano é aquele que crê na natureza pecaminosa. Só que o passo primeiro que é dado é do ser humano. Aí Deus é que vem ao encontro do ser humano. Isso aí é um ensino errôneo. Porque nós vemos na palavra de Deus que sempre a iniciativa é de Deus. O ser humano só faz é corresponder. Deus nunca corresponde primeiramente. Ele sempre dá o passo inicial. Agora, alguém pode se perguntar: mas a palavra de Deus não diz esforça-te que eu te ajudarei? Né? Mas isso aí não é relação à salvação. Você já se presume que a pessoa já tem um relacionamento com Deus. Aí ele diz: esforça-te que eu te ajudarei. Amém? Agora, nas questões de salvação, é Deus que dá a iniciativa. Ok? João 9 nós já vimos, João 2 também, 12. Romanos 2,
versículo 4, Paulo afirma que a benignidade de Deus que nos conduz ao arrependimento e que é a maravilhosa graça preveniente divina que nos faz querer a Cristo. Porque por nós mesmos, nós não desejamos as coisas de Deus. Por nós mesmos, naturalmente, sem a graça. Então, a graça que nos possibilita isso. Então, nós vamos aqui para a depravação total. Depravação total, o que é isso? Depravação é justamente que o ser humano, ele pode cometer todas as coisas depravadas, maldosas, pecaminosas, todo tipo. Porque o nosso Senhor Jesus, ele afirma isso. Em Mateus capítulo 15, versículo 19. Nós vamos ver agora, só mencionando, depois nós vamos ver detalhadamente. Que do que é que sai do ser humano? Sai inveja, assassinato, orgulho. Ele mesmo diz isso. Mas ele diz que é de alguns seres humanos ou de todos? De todos. Sai de mim, sai de você, de todos nós. Todos. Todos que ele fala de todos os seres humanos. Agora, a diferença é que nós, cristãos, lavados pelo sangue de Jesus, nós, regenerados, nascidos de novo, nós temos a graça de Deus que possibilita que nós dominemos todo esse tipo de pecado. Mas que nós somos sujeitos a isso, nós somos. A qualquer tipo de pecado. Se nós vemos alguém cair, o que é que a Bíblia Sagrada nos diz? Cuidado para que não caia. Esteja alerta, vigilante. Porque todos nós somos suscetíveis a isso. Todos. É por isso que nós devemos vigiar. E é justamente essa doutrina da depravação total que aborda isso. Há um equívoco sério sobre a depravação total e o arminianismo. Você pode ver aí na página onde tem depravação total. Muitos calvinistas afirmavam até bem pouco tempo atrás, alguns ainda afirmam, que o arminianismo não crê na depravação total. Contudo, este sempre foi um ensino arminiano. Você pode ver aqui na internet ou algum livro de orientação calvinista que o arminianismo crê na depravação parcial, o que não é verdade. Eles creem na depravação total, os calvinistas, e nós arminianos também. Mas o que é essa depravação total? Depravação total consiste no entendimento de que todas as áreas do ser humano foram afetadas pelo pecado. Todas as áreas do ser humano. Todas. O ser humano, por si só, não tem como se chegar a Deus, pois ele é inclinado ao pecado por meio de sua natureza pecaminosa adâmica herdada. Aí nós vemos no Salmo 51. Davi afirma que em pecado sua mãe o concebeu. Embora alguns afirmem que esse versículo não aborde a depravação total, fica claro que todo nascimento é concebido por meio de iniquidade causada, por causa da composição hereditária pecaminosa, por meio de nossos primeiros pais humanos, Adão e Eva. É como se tivéssemos um DNA pecaminoso que é passado a todas as pessoas desde Adão e Eva. Nós estávamos até conversando antes sobre esse versículo, que muitos afirmam que quando Davi disse isso, é porque ele nasceu de um relacionamento não oficial, Ou seja, o seu pai, Jefté, teve um caso extraconjugal. Então, por isso que ele nasceu em pecado. E ele diz isso. Mas são apenas conjecturas, que muitos afirmam. Porque Davi está falando disso, não somente dele, mas de todo ser humano. Todo ser humano nasce em iniquidade.
Por quê? Porque nós todos temos esse DNA pecaminoso. Pecador vai ter um pecadorzinho. É por isso que Jesus, ele teve que nascer de uma virgem, sem o relacionamento sexual. Essa pergunta, ela pode se tornar bastante comum daqui a uns 30 anos ou menos, sobre a questão da inseminação artificial, né? De haver o nascimento, não por meios, né, normais, mas por meios aí dos laboratórios, né? E tudo mais. Mas isso aí não deixa de ser também a questão de haver a depravação total, a natureza pecaminosa. Por quê? É justamente, né, a inseminação. Né, o espermatozoide vai estar com o óvulo, né? Não sou muito bom de ciência, mas acredito que é dessa forma aí. Então vai haver e vai ter o gene de um com o gene de outro e vai acabar da mesma forma como o nascimento normal. Só não vai haver a relação sexual. Que por exemplo, Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, isso 16 séculos atrás, ele tinha um entendimento que não é o entendimento mais comum hoje em dia. Que ele diz o seguinte: olha, como é que é passado a natureza pecaminosa? É passada através do relacionamento sexual. Porque todo relacionamento sexual tem o desejo, e esse desejo é pecaminoso. Então todos nós nascemos disso. Claro que esse entendimento não é mais um entendimento comum, ok? Ele falou isso porque, por exemplo, se fosse nos dias de hoje, a inseminação artificial, não teria o relacionamento sexual. Então a pessoa não teria o pecado original, não teria a natureza pecaminosa. Então é mais além do que o próprio ato sexual. É a questão, claramente, do DNA espiritual que acaba estando, né, no DNA natural, ok? Romanos 3 é o versículo clássico sobre isso, a passagem clássica. Paulo afirma que não há um justo nenhum sequer. Naturalmente somos injustos. Se Paulo está dizendo que não há nenhum justo nenhum sequer, então é porque, e o Espírito Santo que inspirou, então é porque não existe. Aí sim, Mateus 15, versículo 19, Jesus diz tudo que sai dentro de nós. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Olha o que é que sai aqui do nosso coração. Jesus está dizendo que não sai de alguns corações, mas de todos. Mas você pode dizer, não, no meu não sai nenhum disso não. Ou você está faltando com a verdade, ou Jesus está faltando com a verdade. Eu acredito que seja você que nega isso. Porque Jesus diz isso de todos. Você pode não praticar isso com as suas ações, mas pelo menos com seus pensamentos, é inevitável. Porque é uma questão nossa. Agora você não vai dar vazão a isso para que continue. Não adianta nós negarmos. A questão é ter isso e nós trabalharmos com isso. Ou seja, pela graça de Deus sempre. Mas nós freando isso. Mas que isso tem na nossa vida, tem. É como a sujeira nos nossos lares. Sempre vai existir. Não há uma casa que não precisa... a minha casa não precisa nunca ser varrida. Sempre precisa ser varrida. E a vassoura aqui que nós temos é a graça de Deus que pode varrer isso do nosso coração. Mas sempre vai estar lá. Enquanto nós não tivermos os nossos corpos glorificados. Porque aí na glória, no novos céus
da nova terra, aí sim, nós não vamos ter nada disso. Então, nós possamos entender isso, né? Por exemplo, em Marcos capítulo 2, versículo 17, Jesus diz que ele vem buscar pecadores e não justos. Se a pessoa acha que não tem pecado, ou que não tem um determinado... Não tem aquele tipo de pecado ali, não. Então, Jesus não pode salvar você. Porque ele morreu justamente para tirar todos os seus pecados. Você não tem, então você não precisa dele. Todo tipo de pecado nós temos. Essa é a inclinação. Agora, como o próprio nós vimos Gênesis capítulo 4, versículo 17, cabe a nós dominarmos. E sempre pela graça de Deus. Então, depravação total. Todos nós temos a inclinação para todo tipo de pecado. E todas as nossas áreas foram afetadas pelo pecado. E nós não conseguimos ir até Jesus, sermos salvos sem a graça de Deus. Nós devemos sempre entender isso. Não há nada de bom em nós mesmos. Sem a graça. O ser humano é mau totalmente. Essa é a diferença nossa para os demônios. Satanás, eles são maus, sem nenhum tipo de bondade. Por quê? Porque não há graça neles. Não há graça para eles. Então, o que eles vão fazer? Só maldade. Nós, graças a Deus, seres humanos, seja o pior tipo de ser humano, ainda tem a imagem de Deus nele. Ainda a graça de Deus está nele. Aí Agostinho pontuou uma coisa muito bem pontuada. Ele diz o seguinte: Adão e Eva, antes do pecado, eles podiam pecar. Ele usava o termo em latim, né? Que ele falava latim, posso peccare. Depois que eles caíram, não posso não peccare. Ou seja, não posso deixar de pecar. Mas os salvos, eles posso não peccare. Ou seja, posso não pecar. E na glória é que jamais pecarei. Jamais não pecarei. Eu não sei latim. Ou seja, na glória é que nós jamais pecaremos. Antes da queda, nós tínhamos a possibilidade de pecar. Nós, no caso, Adão e Eva. Mas depois de salvos, nós podemos não pecar. Se Adão e Eva tivessem comido do fruto da árvore da vida, sempre, eles nunca iriam pecar, nunca iriam ter a natureza pecaminosa. Mas como comer da árvore do bem e do mal, mas graças a Deus que Apocalipse diz, justamente no versículo, nos capítulos finais, do 20 ao 22, aborda a árvore da vida que vai voltar. A árvore da vida estava no começo da Bíblia, está no final. E a árvore da vida que nos torna imortais de vivermos e sempre com Cristo para sempre. Senão nós vamos morrer eternamente. É a árvore da vida. É a árvore da vida que nos concede esta imortalidade em Cristo. De nós temos vida. Então, nós vemos claramente que essa natureza herdada, ela vai ser uma natureza que nós vemos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que de natureza pecaminosa nós vamos ter a natureza divina. Pedro fala isso, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, está aqui, né?
pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Qual a finalidade? Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há. Olha aí que maravilha. Nós de natureza pecaminosa vamos ter a natureza divina. Isso é o que os nossos irmãos cristãos do Oriente dizem deificação. Ou seja, e um pai da igreja, quando nós vimos no encontro passado, pai da igreja são os grandes teólogos que formularam as doutrinas cristãs, muito importantes nós levarmos em consideração, isso dos 4 primeiros séculos do cristianismo. Isso 20, 19, 17, 16, 15 séculos atrás. Teve um grande nome, um grande pai da igreja que disse: Deus se tornou ser humano para que o ser humano pudesse se tornar Deus, participando de sua natureza. Não que ele vai ser Deus como a Trindade, não é isso. É que nós vamos participar da natureza divina, que Pedro está dizendo aí, versículo bíblico. Nós não vamos ser como Deus, mas nós vamos ter a sua natureza. É isso que ele nos promete, para todos os salvos. Porque aqueles que não vão ter essa natureza divina, que não vão participar dessa natureza divina, vão ter, além da natureza pecaminosa, a natureza demoníaca, que vão estar no inferno. E como nós estamos abordando, pela graça de Deus é que nós não somos tão maus como Satanás e os seus demônios. Porque o relacionamento que Deus quis ter com o ser humano supera toda a possibilidade de haver pessoas que escolheriam o inferno e a eternidade sem a presença dele. Ou seja, Deus, sabendo que pessoas cairiam, ele não deixou de insistir com elas e não deixou de ter esse relacionamento eterno com aqueles que queriam ter esse relacionamento com ele. Então, a beleza e a maravilha de um relacionamento eterno com os salvos não priva a rejeição voluntária daqueles que estarão no inferno. Porque aqueles que estarão no inferno, um grande escritor, um grande teólogo, um grande escritor literário mundialmente conhecido, né? C.S. Lewis, que escreveu aquele livro As Crônicas de Nárnia, que tem até filme, ele diz o seguinte, que as portas do inferno são trancadas por dentro, né? São as pessoas que escolhem estar lá e elas não querem sair de lá. Então, não é que Deus coloque-as lá, elas mesmas não querem a glória, não querem estar com Deus. Então, Deus, ele, sabendo disso, que poderia haver pessoas que rejeitariam, iriam para o inferno, rejeitaria a sua graça, ele, por causa do bem maior, que é o relacionamento com os salvos, ele não deixou de existir, porque ele poderia muito bem, né, não criar, né, essas pessoas. É por isso que aí entra várias correntes, aí no caso escatológicas, sobre o destino dos que vão para o inferno, os destinos dos não salvos. Há aqueles que creem que todo mundo vai ser salvo no final, que é uma crença que não é a majoritária, não é nem muito ortodoxa, ou seja, todo mundo vai ser salvo, né? Nós não vemos isso nas Sagradas Escrituras, pelo menos aparentemente. É aquela doutrina que afirma que as pessoas vão sofrer eternamente. Agora, o tipo de sofrimento, ou vai ser um sofrimento físico,
pessoa mesmo sofrendo fisicamente, na pele, né, o calor, a queimadura. Era muito comum na Idade Média. E o que é mais comum hoje em dia, dos que creem no sofrimento eterno, é que vai ser um sofrimento da ausência de Deus. Ou pode ser uma depressão eterna, que acaba sendo uma tortura, né? A depressão é uma doença que, embora não seja física assim, mas é um sentimento, né? E que ocasiona até também na questão física, mas é mais na alma, né? Ou vai ser um sofrimento psicológico, várias conjecturas de sofrimento eterno. E há aqueles que acreditam no que é vulgarmente conhecido como aniquilacionismo. Depois de um tempo no inferno, os perdidos eles vão deixar de existir. Então, isso aí são conjecturas. Mas, com relação à pergunta do irmão, o relacionamento que Deus tem com os salvos e terá com os salvos supera a possibilidade, na verdade, a realidade daqueles que se perderão. Tudo por causa dos salvos. Tudo por causa. Por isso que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso que é maravilhoso. Então, e Deus não ia deixar esse momento maravilhoso por causa dos perdidos. Amém? Então, meus irmãos, vocês têm alguma outra pergunta? Minha irmã? Quando é colocado que a salvação depende da minha vontade, aí eu fico pensando, porque tem um versículo na Bíblia, como eu não sou boa em decorar versículo, que diz assim: o querer e o executar vem de Deus, certo? Isso é bíblico, não sei exatamente a referência. E depois diz assim: o Pai revela ao Filho àqueles que se há de salvar. É bíblico, certo? É um versículo bíblico. Aí eu gostaria como é que funciona então esse lado? Se depende de mim, por exemplo, eu tenho um filho que ele aceitou Jesus, mas ele está afastado, certo? Eu oro para que o Senhor venha salvar. Mas se eu olhar para ele, ou para a situação dele, assim como se eu olhasse para mim também antes de conhecer, pela minha vontade eu não viria. Se depender dele, ele não virá a Deus. E como fica então essa questão? Muito boa pergunta, uma pergunta muito pertinente e que deve ser esclarecida. Realmente o querer é de Deus, para que nós possamos ir até Ele, porque nós nunca iríamos. Deus tem que querer. Filipenses Paulo diz, né, que o querer e o efetuar vem de Deus. Entretanto, nós devemos sempre levar em consideração que a nossa vontade, a nossa inclinação, tudo, se não fosse Deus que estivesse despertando, nós não iríamos querer. Agora, a diferença, veja bem, irresistível, essa é a palavra que ajuda a elucidar esse ponto. A questão é irresistibilidade. Por exemplo, se tem duas pessoas lá fora, famintas, sujas, e eu chamo para dentro para tomar um banho, para se alimentar, e um aceita e o outro não aceita, tá bom? O que aceitou? Ele só aceitou por quê? Porque eu quis antes. Então é justamente isso. Não depende deles entrarem. Depende primeiramente de mim. E o outro que não quis? Ele não quis. Mas o outro que quis? Só quis porque eu quis. Não foi uma irresistibilidade. O que entrou não entrou forçado. Não entrou irresistivelmente. Ele entrou porque quis. Assim como o outro. Mas ambos tiveram a possibilidade de entrar. Por quê? Porque a vontade primeira foi minha. Mesma coisa é Deus. O ser humano só vem a Ele, por quê? Porque Deus quis que Ele viesse, primeiramente.
mas Deus não irresistivelmente traz ele. Assim como o outro não quis entrar porque não quis. Exatamente. Não é. Porque o que dá a ideia é isso, né? De uma irresistibilidade que a pessoa vem. E não é assim. Um grande pregador calvinista, Charles Spurgeon, atribuem essa frase a ele. Eu não sei realmente se é dele, mas atribuem essa frase a ele, que ele diz assim: o que é o evangelismo, senão um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão? Ou seja, eu, um pecador convertido, evangelizando um incrédulo, dizendo onde há salvação. Ou seja, então, eu sou um mendigo, estou convidando outro mendigo, dizendo a ele onde encontrar pão, mas se ele vai ou não... Exatamente. Então, só para que fique esclarecido, que o que a irmã questionou validamente, não é assim uma questão para o arminianismo, é uma questão de problema para o semipelagianismo e o pelagianismo. Essa questão do homem se voltar para Deus, porque Deus possibilita isso e Deus quer isso. Só que a diferença é que, enquanto que o calvinismo, Deus quer e age irresistivelmente, irresistível, a pessoa não tem como não escolher. No arminianismo, Deus quer e possibilita que ele venha, mas Deus quer, mas não força. Que é diferente do semipelagianismo e do pelagianismo, que é o ser humano que toma a iniciativa, né? Então é isso que nós devemos sempre ter em mente. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Nós temos falado a respeito justamente dessa compreensão de que o Senhor lança a rede, faz em nós um trabalho no nosso interior e para que nós decidamos, né? Mas muito se fala a respeito dos escolhidos. Eu queria que fosse feito assim um esclarecimento, né, para que a gente entendesse isso bem definido, porque se fala muito assim, fulano foi um escolhido, nessa questão de que ele escolheu e a pessoa não teve como resistir a isso. Por exemplo, Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E aí ele, entre outras pessoas também, que foram separadas para uma obra específica, e que eles, é como se eles não tivessem nem a chance de querer resistir contra aquilo. Então, eu queria só um esclarecimento sobre isso, né? Porque na cabeça de muita gente, eles têm isso na cabeça, né? Tem os escolhidos e tem aqueles que não são escolhidos. Então, era só para esclarecer sobre isso. Muito, muito boa a sua pergunta. Nós vamos ver melhor no próximo domingo, mas vou dar um spoiler. Mas nós vamos ver bem mais detalhado no próximo domingo. A questão é que realmente a escolha na Bíblia, Deus escolheu certas pessoas e até de uma forma irresistível, mas não para salvação. Para alguma missão, para algum serviço, mas não para salvação. Por exemplo, Paulo foi escolhido, né? Nós vemos Jonas foi escolhido, né? Mas não para a salvação, mas para uma missão, para um serviço. Mas nós vamos ver detalhadamente domingo. Não faltem. Amém?